nós vamos falar um pouquinho a respeito sobre os sinais vitais. Vamos lá, fica atento. Bom, então a partir de agora nós vamos falar a respeito do terceiro dos 5 sinais vitais que nós abordaremos aqui no curso. E neste momento vamos falar a respeito da respiração. Vamos aprender a verificar de forma correta a respiração. Bom, isso aqui é básico, eu acredito que seja do seu domínio, né? Que a respiração é o ato de troca do oxigênio pelo CO2, que se dá de forma voluntária por meio de 2 movimentos, o movimento inspiratório e o movimento expiratório. Durante a fase inspiratória, os músculos inspiratórios, em especial o diafragma, tracionam o pulmão superinferiormente, os intercostais externos abrem o gradil costal e dessa forma o ar entra por diferença de pressão. Ao entrar, conduz o oxigênio e outros gases, obviamente, mas o oxigênio também, até os alvéolos, onde vai haver a troca entre o alvéolo e o sistema vascular, para que o CO2 possa ser removido por meio de uma expiração normal, passiva. Sempre que nós vamos avaliar do ponto de vista de sinais vitais a respiração, nós temos que ter em mente exatamente como esse movimento acontece. Qual que é o movimento de dilatação da caixa torácica, qual que é o movimento de retração. Todos nós sabemos que durante a fase inspiratória, como o pulmão está se enchendo, há um movimento de distensão, de dilatação da caixa torácica. E esse movimento, e é justamente essa amplitude, o número de vezes com que essa caixa se dilata, é o que nós vamos observar durante a avaliação e a aferição do sinal vital respiração. Então nós vamos avaliar a ventilação, ou seja, quantas vezes dentro de 1 minuto o ar entra e sai da nossa caixa torácica. Nós vamos avaliar a profundidade, se essa ventilação ela se dá de forma profunda, superficial ou normal. E nós vamos avaliar quanto ao ritmo, se ela tem um ritmo regular ou um ritmo irregular. Nós vamos classificar a respiração quanto à frequência respiratória em eupneico, bradipneico ou taquipneico. Brad e tac é o mesmo prefixo que nós utilizamos na avaliação da frequência cardíaca. Tá? Então nós vamos observar, num indivíduo eupneico, bebês eles são eupneicos para terem 35 a 50 incursões respiratórias por minuto. Crianças até 2 anos, 30 incursões respiratórias por minuto. De 2 a 8 anos, 20 a 25 incursões respiratórias por minuto. De 8 a 12 anos, de 18 a 20 incursões respiratórias por minuto, o mesmo valor que se repete em adultos não atletas, de 18 a 20 incursões respiratórias por minuto. Já em indivíduos atletas, nós vamos entender que da mesma forma que há uma bradicardia fisiológica, também há uma bradipneia fisiológica. Então ele vai ser entre 6 e 10, porque subentende-se que a musculatura inspiratória seja uma musculatura mais forte, né? Como que a gente vai fazer essa verificação? Já já nós vamos observar um vídeo, mas a princípio nós precisamos mentir para o nosso paciente. Por que mentir? Porque se nós falarmos para ele que nós vamos verificar a frequência respiratória, a respiração vai deixar de ser um ato voluntário e passará a ser um ato controlado. Vai deixar de ser, melhor dizendo, um ato automatizado para passar a ser um ato voluntário. Então ele vai alterar todas as valências, vai alterar a frequência, vai alterar ritmo. Então normalmente o que a gente finge? A gente finge que está pegando o pulso
o paciente vai focar a sua atenção na verificação do pulso, mas enquanto isso nós estamos observando quantas vezes dentro de um minuto a caixa torácica se eleva e se retrai. Então, elevou e retraiu, eu conto 1. Elevou e retraiu 2. Elevou e retraiu 3. E assim eu vou verificar quantas vezes isso vai acontecer no intervalo de um minuto. Eu tenho a taxa de normalidade aqui que eu citei para vocês. Para adulto, entre 18 e 20. Se a frequência respiratória estiver abaixo do considerado normal, inferior para o mínimo da normalidade, de acordo com a idade do indivíduo, nós diremos que esse indivíduo está bradipneico. Então, é bradipneico o indivíduo que apresenta a frequência respiratória, ou seja, o número de incursões respiratórias dentro de um minuto, abaixo do mínimo do normal para a idade dele. Do lado contrário, é taquipneico o indivíduo que apresenta valor acima do normal para a faixa etária. Então, digamos que seja 20 respirações por minuto do indivíduo na faixa etária X. Se ele está com 25, ele está taquipneico. Se ele está com 22, ele está taquipneico. Enfim, ele é taquipneico quando ele apresenta a frequência respiratória superior ao máximo da normalidade. Ok? Tudo bem? Então essa é a primeira valência na avaliação da respiração, que é a classificação quanto à frequência respiratória. Existem algumas classificações que nós precisamos determinar aqui. Nós dizemos dispneico aquele indivíduo que tem uma alteração do ritmo, não da frequência. Por que eu estou afirmando isso? Porque existem indivíduos que têm alteração de ritmo, mas a frequência cai dentro do padrão normal. O ritmo, nós vamos falar já já, mas o ritmo respiratório normal é de 1 para 2. É um tempo de ins para 2 tempos de ex. Já já vou explicar isso melhor, tá? Ortopneico é aquele indivíduo que se deitar fica dispneico e quando ele fica com o tronco na posição ereta, ele volta para uma respiração normal. Então a gente diz que ele é ortopneico. Trepopneico é a dispneia causada por um decúbito. Então o indivíduo ele vira sobre um decúbito, por exemplo, ele vira sobre o lado esquerdo do pulmão, deita sobre o pulmão esquerdo e começa a ficar taquipneico. Então isso é uma trepopneia. A partir do momento em que você volta esse indivíduo para uma posição neutra, por exemplo, ele volta ao normal, né? E apneico, A é prefixo de negação, né? Então a gente diz que o indivíduo é apneico quando ele não apresenta um movimento respiratório. Então ele está em apneia. Essa apneia ela pode ser voluntária. Por exemplo, eu vou fazer um mergulho, eu faço uma inspiração profunda, prendo a minha respiração e mergulho. Então eu estou mergulhando em apneia. Ou ela pode ser uma apneia patológica, né? Existem indivíduos que têm apneia obstrutiva do sono, por exemplo. Durante o sono, ele faz pausas ventilatórias importantes, a ponto de ter que dormir, por exemplo, conectado a um ventilador artificial. Então, a apneia é a ausência de frequência respiratória. Então, olha lá. Bradipneia é a redução do número de movimentos respiratórios, geralmente abaixo de 8 incursões por minuto. Pode surgir em inúmeras situações, tais como presença de lesões neurológicas, depressões dos centros respiratórios por drogas e também pode ser um indício de que esse indivíduo em breve entrará numa parada respiratória. Então a gente observa, ó, cada voltinha dessa com uma incursão, ó. Então ins, ex, ins, ex. Observe como a frequência dela está baixa, né? Ao contrário da taquipneia, em que a gente observa uma respiração rápida e superficial. Então observe como a incursão de ins e exo ela acontece rapidamente e num espaço de tempo muito curto. É comum acontecer em problemas pulmonares onde o pulmão não consegue se expandir, não consegue se encher. A gente chama isso de síndromes restritivas pulmonares, mas como nós já vimos também, pode acontecer em casos de febre, de ansiedade
e etc. Tá? Hiperpneia é um aumento da frequência respiratória e aumento de volume. Já já eu vou te explicar o que é volume. Então a gente respira rápido e profundamente. Isso é uma hiperpneia. É muito comum num quadro chamado de acidose metabólica, né, onde o rim não está conseguindo trabalhar adequadamente e o e o bicarbonato vai ficar alterando muito a acidose do sangue, tá? E em febre e ansiedade. Então, hiperpneia é isso aí. E como eu expliquei, a apneia é uma linha reta, onde a gente não encontra, né, movimento respiratório, tá bom? Pode ser presente em apneia obstrutiva do sono em casos de parada respiratória a gente identifica este padrão também. Como que a gente verifica a frequência respiratória? Como padrão, lava-se as mãos, informa o paciente o que vai ser realizado, a gente coloca o paciente na posição sentado ou deitado, pede para ele colocar as mãos sobre o abdômen sem deixar que ele perceba a intenção de verificar a frequência. Então é aquilo que eu falei para vocês, se você quiser tirar essa mão do abdômen e fingir que está verificando o pulso, pode ser, e aí você desvia o seu olhar para o tronco do paciente, para o abdômen do paciente, para poder verificar quantas vezes se expande e retrai dentro de 1 minuto, ok? Na sequência, eu vou colocar um vídeo demonstrando a verificação da frequência respiratória. Antes da gente finalizar isso aqui, eu vou só falar um pouquinho a respeito de volume e ritmo, né? Volume nós vamos voltar ali para eu mostrar para vocês, volume é a profundidade. Então a gente diz que é a respiração profunda, superficial ou normal. Respiração profunda é como aquela respiração suspirosa, em que você vê o pulmão se expandir muito. A superficial é o oposto. Você vê o tórax se movendo pouco, alterando pouco, e o normal é o meio termo, né? E o ritmo regular ou irregular, nós temos como ritmo regular um tempo inspiratório de 1 para um tempo expiratório de 2. Então, enquanto que um ritmo irregular eu posso ter qualquer variação dessa. Tempos inspiratórios maiores e expiratórios menores, ou vice-versa, ok? Então agora eu vou mostrar para você um vídeo de aferição de todos esses aspectos da parte respiratória. Preste bastante atenção, eu tenho certeza que você vai entender direitinho. Bom, então quando nós formos verificar a frequência respiratória, lembrando que ao avaliarmos a parte respiratória como sinal vital, a gente deve avaliar frequência, a gente deve avaliar a profundidade e a gente deve avaliar o ritmo, né? Quando estamos avaliando a frequência respiratória, ao contrário do que está acontecendo aqui hoje, porque eu estou filmando e estou falando, a nossa paciente não pode saber que a gente está observando a frequência respiratória dela, porque senão, obviamente, ela vai passar a controlar a frequência. Mas é possível nós verificarmos que tem uma amplitude, né, movimentando, ó, tanto no abdômen quanto na caixa torácica. Ó, subiu, desceu, subiu, desceu. Esse número de subidas e descidas a gente chama de incursões respiratórias. Cada subida e descida é uma incursão. Então nós vamos contar durante 1 minuto, vamos contabilizar a quantidade de subidas e descidas e aí nós temos a frequência respiratória. Lembrando que é normopneico ou eupneico, pode usar os dois termos, taquipneico quando está acima do máximo da normalidade e bradipneico quando está abaixo do mínimo da normalidade. Agora eu vou pedir para a nossa auxiliar fazer uma simulação de uma respiração com profundidade aumentada, uma respiração profunda. Observe como o movimento da caixa torácica é mais amplo. Perceba como a gente nota claramente um volume exagerado de ar dentro do pulmão, né? E agora nós vamos simular o sentido oposto, uma respiração superficial. Muito provavelmente aqui na câmera nós nem vamos notar o movimento
da caixa torácica, nem do abdômen. Então aí agora nós temos os 3 padrões. Nós temos uma respiração profunda, uma respiração superficial e agora ela vai voltar a respirar o normal, porque a gente consegue notar muito claramente isso. Uma outra diferenciação está no que diz respeito ao ritmo respiratório. O ritmo respiratório fisiológico é um ritmo de 1 para 2. Significa que ela vai gastar um tempo de ins e 2 tempos de ex. Então vamos contar, olha. 0, 1, parou. 0, 1, 2, parou. Então ela tem um ritmo normal. Qualquer situação que sair disso, seja uma respiração com um tempo inspiratório maior ou um tempo expiratório maior, a gente diz que esse paciente está num ritmo irregular, um ritmo respiratório irregular, também conhecido como dispneia. Tá? Qualquer alteração dos padrões normais são indicativos de patologias, quer sejam elas restritivas, quer sejam elas obstrutivas. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos conversar sobre o quarto sinal vital. Nós vamos falar sobre a pressão arterial. Todos nós sabemos que para que o sangue se mantenha circulando no organismo, é necessário que haja em todo o circuito uma pressão. Nós entendemos que, obviamente, tem que haver uma pressão normal. Não pode haver nenhuma pressão excessiva, o que traria um estresse desnecessário para a parede do vaso, mas também não pode haver uma pressão aquém do normal, ou seja, abaixo do normal, porque isso prejudicaria o fluxo circulatório, prejudicaria a mecânica circulatória. E quando a gente pensa em pressão arterial, a gente vai entender que isso é uma questão de física, né? Nós vamos entender que é a força de ejeção versus a resistência vascular periférica. Lembrando que há um erro de digitação aí, né? Força sem o tio, tá? Então, força de ejeção versus resistência vascular. Eu sempre dou um exemplo para que você entenda. Imagine você conectar a mangueira de um caminhão do corpo de bombeiros com um adaptador, ou sei lá de que forma, na torneira de jardim da sua casa. O fluxo de água da torneira ele vai ser muito pequeno se comparado à espessura ou ao diâmetro da mangueira. Logo, nós vamos entender que a pressão resultante final vai ser pequena. Por quê? Porque a resistência é pequena e o fluxo é pequeno. Logo, quando eu tenho essas duas variáveis baixas, eu tenho um resultado de pressão baixa. Se eu tenho um fluxo alto e uma resistência muito alta também, exemplo, liga a mangueira de jardim no caminhão do corpo de bombeiro. Então eu vou ter uma pressão exagerada, eu vou ter uma pressão muito alta. Então o ideal é que a resistência seja inversamente proporcional à pressão, à força de ejeção. Todas as vezes que o coração bombear sangue com mais força, a artéria vai ter que distender, vai ter que relaxar para manter essa pressão em níveis estáveis. Na medida em que esse sangue vai se distanciando do coração, ele vai perdendo volume, porque as artérias vão dando ramos, né? E ao mesmo tempo ele vai perdendo em diâmetro. Ou seja, a resistência vai aumentando e a força vai diminuindo. Então isso faz com que uma pressão seja mais ou menos mantida de forma constante para que o sistema circulatório funcione, né? A unidade de pressão arterial é o milímetro de mercúrio. Por quê? Porque é a força capaz de levantar em milímetros uma coluna de mercúrio. Tá? E quando a gente anota pressão sistólica versus pressão diastólica. Se o som for até zero, então você continua ouvindo até zero, você anota pressão sistólica vezes o momento do abafamento vezes zero. Ok? Aqui nós temos uma tabela de valores normais de pressão arterial. Esses valores eles podem mudar com o tempo, tá? Hoje, né, são os valores que a gente considera como valores normais, relacionando a idade com a pressão arterial em milímetros de mercúrio. O primeiro valor, pressão sistólica, e o segundo valor, pressão diastólica. Tá? A tendência é que esses valores máximos eles sejam cada vez menores,
tá? A gente tende a exigir um pouco menos de pressão do indivíduo. Existem estudos que mostram que existe relação entre níveis de pressão mais baixos e a longevidade do indivíduo, tá? Como que a gente mede a pressão arterial? Bom, primeiro a gente vai medir a circunferência do braço do paciente para que a abraçadeira, para que o manguito ele tenha o diâmetro suficiente para isso. Existem indivíduos que têm braços muito grossos, obesos ou praticantes de musculação, por exemplo, né? Em que você vai precisar de um manguito maior, tá? Indivíduos bem mais emagrecidos, crianças, obviamente um manguito menor. Coloca o manguito sem folgas 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, centraliza o manguito sobre a artéria braquial, estima-se o nível da pressão sistólica, logo na sequência eu vou colocar um vídeo que vai demonstrar isso para você, palpa a artéria braquial na fossa cubital, coloca a campânula do esteto sem compressão excessiva sobre esse ponto de palpação e a gente insufla rapidamente até ultrapassar de 20 a 30 milímetros de mercúrio do nível estimado da pressão arterial. Após isso, a gente vai abrir lentamente 2 a 4 milímetros por segundo e ao primeiro som, que é mais fraco, a gente determina a pressão sistólica. Aí vem batidas regulares. Após isso, você já pode começar a aumentar um pouquinho a velocidade de descida do ponteiro do manômetro, tá? Quando o som desaparecer, é a pressão diastólica. Então a gente ausculta de 20 a 30 milímetros abaixo do último som para realmente confirmar de que houve, né, a finalização. Como eu disse anteriormente, se persistir até o nível 0, a gente coloca pressão diastólica no abafamento do som e anota sistólica e diastólica 0. Espera 1 a 2 minutos antes de repetir a medida em caso de dúvida ou necessidade de confirmação. Informa-se o valor de pressão arterial obtido ao paciente e anota os valores e o membro que você verificou. Aqui nós temos mais alguns dados, né, relacionados à classificação, já pensando na hipertensão. Lembrando que o diagnóstico de hipertensão arterial não é feito com uma aferição apenas, tá? Há a necessidade de uma série de exames para constatação disso aí. A gente pode dizer que o indivíduo está hipertenso, mas que ele não é a gente não pode dizer que ele seja hipertenso com apenas uma medida, tá? Então aí está na sua tela o que a gente classifica como pressão ótima, normal e limítrofe e as classificações de estágio de hipertensão. Quando a gente for classificar o estágio de hipertensão, a gente sempre leva em consideração o pior estágio. Por exemplo, se a pressão do indivíduo for 145 por 105, 145 de sistólica é estágio 1, 105 é estágio 2 de diastólica. Então a gente considera o indivíduo hipertenso estágio 2. Independente se o maior for sistólico ou diastólica, sempre pelo pior cenário. Correto? Aqui tem uma ilustração, né, dos pontos em que a gente pode verificar a pressão. Então a gente pode verificar a pressão na artéria radial, na artéria braquial, também pode verificar a pressão em artérias de membro inferior e artérias na fossa poplítea, ok? Eu vou demonstrar um vídeo para você agora em que a gente mostra como que é feita a aferição no local mais comum, que é o local através da artéria braquial. Preste bastante atenção e, em caso de dúvidas, lembre-se que eu estou sempre à sua disposição. Bom, para a verificação da pressão arterial, nós vamos seguir aqueles 2 primeiros passos comuns em todas as técnicas que nós vimos, que são lavar as mãos e explicar ao paciente aquilo que vai ser feito com ele. Nós vamos partir do princípio que isso já foi feito e eu vou te ensinar o posicionamento. Então nós vamos estender o braço, o paciente na posição sentado ou deitado, lembrando que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, pelo menos na primeira avaliação, é interessante que se faça a aferição da pressão arterial nas 3 posições, em pé, sentado e deitado, tá? Mas aqui nós vamos simular na posição média, que é a posição sentado. Então eu vou colocar o manguito do esfígmo mais ou menos 2 dedos acima da fossa cubital, com a marcação de artéria, quando o esfígmo tem, apontando para o ponto de artéria, da artéria braquial, que é a artéria que nós utilizaremos para verificar essa pressão.
O primeiro passo, a partir de agora, é eu verificar, de acordo com o pulso, quanto que está a pressão sistólica dela. Então eu pego o pulso radial, conforme nós já aprendemos, e venho insuflando o manguito lentamente, até que eu pare de sentir o pulso. A partir do momento em que eu parar de sentir o pulso, eu estabilizei ou percebi qual que é a pressão sistólica dela. Olha, no caso, parou de sentir em 110. Então eu paro, desinsuflo, espero 1 a 2 minutos e agora eu sei que eu não preciso insuflar o manguito até 180 ou até 200. Eu vou 20 a 30 milímetros de mercúrio a mais do que foi a pressão sistólica dela. Então nós vamos estender, localizo o pulso da artéria braquial, a gente afasta o ventre do bíceps lateralmente e pressiona, encontra facilmente o pulso da artéria braquial, posiciono o estetoscópio, seguro com firmeza, insuflo até mais ou menos 140 ou 150 centímetros de água e desinsuflo lentamente. Ouvi em 110 o primeiro som. Parei de ouvir em 70. Ou seja, nós vamos identificar que a pressão da nossa paciente está em 110 por 70, também conhecido como 11 por 7. Essa é a verificação correta da pressão arterial. Se por acaso você tiver com um paciente obeso, com o braço muito grosso, e você não tiver o manguito ideal para essa aferição, que aliás todos deveríamos ter, mas se você não tiver, você também pode aferir a pressão arterial da mesma forma no antebraço. Então você identifica o ponto do pulso radial, posiciona o manguito num ponto acima, insufla e coloca o estetoscópio no ponto de ausculta da artéria radial. E o procedimento é o mesmo. Isso pode ser feito em qualquer região onde eu tenha uma artéria palpável. Eu só não aconselho que você faça, por exemplo, sobre a artéria tibial posterior, porque o maléolo vai atrapalhar, mas em qualquer outra artéria onde você consiga apoiar corretamente o estetoscópio, sem nenhuma variação no ponto de ausculta da artéria, a sua pressão arterial pode ser palpável. Ok? Então, essa é a técnica de aferição da pressão arterial. E agora, passaremos a falar do nosso último, o quinto sinal vital. Lembrando que lá no iniciozinho do curso eu te falei que inicialmente eram 4 sinais vitais clássicos e que o quinto sinal vital, que é a dor, entrou recentemente, dentro desse critério de avaliação de sinais vitais. Bom, a dor, como todos nós sabemos, é uma experiência sensorial e emocional desagradável, que é associada a lesões reais ou potenciais ou descrita em termos de lesões. E ela é sempre subjetiva. Agora veja bem, quando a gente fala que a dor ela está inserida como uma avaliação dos sinais vitais, a gente chama muito mais a atenção para a ausência da dor do que propriamente dito a presença da dor. Porque veja bem, a partir do momento em que uma pessoa está inconsciente e você faz um estímulo profundo, doloroso e ela não reage, isso é um indício de extrema gravidade do quadro. Como que a gente costuma estimular essa dor? Ou a gente aperta no mamilo, ou a gente, com o punho fechado, torce um ponto de pele. Como se a gente colocasse o punho fechado sobre, por exemplo, sobre o antebraço e torcesse. Isso dá uma certa queimação, e apertar o mamilo é uma região de muitos receptores de sensibilidade. Então, tanto em homens quanto em mulheres, isso é muito doloroso. Tá? Se a pessoa não tem ou não reage a um estímulo doloroso, isso é um sinal de extrema gravidade do quadro.
Se o indivíduo está acordado, consciente, lúcido, orientado, a gente pode utilizar a escala visual analógica da dor, em que o indivíduo vai graduar de 0 até 10 a intensidade da dor, e a gente vai utilizar inclusive essa escala como verificação de melhora, né, de acordo com a conduta que você colocar para o seu paciente, né? Então, digamos que quando você começou o seu trabalho, ele tinha uma escala em um determinado movimento, uma escala de 8, que é uma dor intensa. Agora, ao final da sua conduta, ele está relatando dor 2 ou 3, quer dizer, de leve a moderada. Então, isso indica uma boa evolução no quadro de dor. Bem entendido que essa escala analógica visual, que é a EVA, ela só pode ser utilizada para indivíduos lúcidos, conscientes, que tenham a capacidade cognitiva preservada, orientados, porque como a dor é uma questão de subjetividade, qualquer grau de confusão mental pode interferir diretamente na verificação desse importante sinal vital. Ok? Bom, então agora eu vou cortar aqui para mim, para poder fazer com que nós encerremos o nosso curso. Muito bem, então era isso que eu queria ter passado para você. Espero que esse curso lhe tenha sido útil. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, eu peço que você me envie um e-mail, ou se a gente se encontra pessoalmente por aí, pare, me pergunte, que eu farei toda a questão de poder esclarecer todas as dúvidas que tiver. Gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir que você me siga nas redes sociais, tá? Vai aparecer aqui no vídeo todos os meus endereços de redes sociais, e que, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal do YouTube, youtube.com/Otávio Plazzi. Lá eu tenho muitas e muitas aulas e a cada semana a gente vai postando aulas novas para vocês. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, tudo de bom e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!